Vamos lá, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ver um assunto chamado de polímeros, né? Vamos estudar os polímeros e dando ênfase aos polímeros artificiais, né? Que são os polímeros produzidos pelo homem. Então vamos começar pelo nome popular, né? Os polímeros artificiais nós chamamos normalmente de plástico. Então, os plásticos que a gente conhece são polímeros. E o que são polímeros? São moléculas gigantes. São moléculas com milhares de átomos de carbono e além de outros elementos. E a palavra polímero, ela significa, o prefixo poli significa várias, e meros significa parte. Então são moléculas formadas por várias partes que se repetem. Por isso são moléculas gigantes. Cada unidade, cada uma dessas partes é chamado de monômero. Então, o polímero são moléculas gigantes, são macromoléculas formadas por moléculas menores. Essas moléculas menores que se unem para formar essas moléculas gigantes são chamadas de monômeros. Então, milhares de monômeros formam um polímero. Então, por exemplo, alguns que vocês conhecem na natureza. As proteínas. As proteínas são moléculas gigantes, são polímeros, onde os monômeros são os aminoácidos. O amido. O amido é uma molécula gigante, uma macromolécula natural também, onde o monômero é a glicose. Então, os polímeros, eles são muito comuns na natureza. O que o homem fez, na verdade, foi imitar a natureza, né? Criar moléculas gigantes a partir de moléculas menores, como a natureza faz, e aplicar as propriedades que essas moléculas gigantes vão ter no dia a dia. Então, um exercício rapidinho, só para fixar. Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente, como eu disse, os plásticos são os polímeros. E as unidades que constituem os polímeros são os monômeros. Então, os plásticos são polímeros e as unidades que formam esses polímeros são os monômeros. Então, sempre que a gente falar em polímero, a partir de agora, tem que estar atento em saber qual é o monômero daquele polímero, né? É o que é interessante você saber. Para cada polímero tem um tipo de monômero. Então, para proteína, monômero é aminoácido, né? A classificação desses polímeros. Nós temos a primeira classificação que eu já comentei há pouco, quanto à origem. Existem polímeros naturais, que estão encontrados na natureza, existem polímeros artificiais ou sintéticos. Os naturais, vocês estudam na bioquímica, mais especificamente lá na biologia, né? Que são as proteínas, a seda, os ácidos nucleicos, o amido, a celulose, a teia de aranha. Existem inúmeros polímeros naturais. Os artificiais ou sintéticos também existem inúmeros. O isopor, por exemplo, é um plástico, né? É um polímero. O PVC, o PVA, o Teflon, o Kevlar. A gente vai falar sobre todos esses hoje, né? A gente vai dar ênfase para os polímeros sintéticos. Beleza? E a segunda classificação é quanto ao tipo de monômero. Existem polímeros que têm apenas um tipo de monômero. Toda vez que o monômero é sempre o mesmo, nós chamamos então de homopolímero. Por exemplo, o isopor é um homopolímero. O nome do isopor é poliestireno. Tá? O polietileno é um homopolímero. O PVC, o PVA. Não se preocupe em decorar, a gente vai falar um por um e você vai saber o que significam essas siglas, tá? E existem copolímeros. O que é um copolímero? Quando ele tem mais de um tipo de monômero. Então, quando ele tem monômeros diferentes, aí eu chamo de copolímero. Quando o monômero é sempre a mesma molécula, eu chamo de homopolímero. Beleza? Polímeros são 4 moléculas, são macromoléculas orgânicas construídas a partir de muitas unidades pequenas que se repetem, chamadas de monômeros. Indica a alternativa que apresenta somente polímeros naturais. Então, somente aqueles encontrados na natureza. Então, letra A, celulose, é natural. Plástico, artificial. Letra B, amido, natural. Proteína, natural. Celulose, natural. Então, apenas polímeros naturais, letra B. Né? Na letra C, o nylon e o polietileno são artificiais. Na letra D, todos são artificiais. Plástico artificial, PVC, Teflon.
E a terceira classificação é quanto o tipo de reação para formar o polímero. Existem basicamente dois tipos de polímeros: os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Os de adição são aqueles resultantes de reações de adição. Tá? A gente vai ver, não precisa decorar também, a gente vai ver um por um os de adição primeiro, e depois um por um os de condensação. Os de condensação são formados pela condensação de dois ou mais monômeros, mas ocorre a eliminação de uma molécula pequena, inorgânica, geralmente água, HCl. Tá? Na reação de adição não ocorre eliminação de nada, não tem subproduto. Na condensação vai formar o polímero e vai eliminar uma pequena molécula. Por exemplo, garrafa PET é um polímero de condensação, o nylon de condensação, o Kevlar também de condensação. A gente vai ver um por um com mais detalhes. Vamos começar pelos polímeros de adição. Existem basicamente dois tipos de mecanismo para reações de adição na polimerização. O primeiro tipo é quando ocorre uma homólise. Lembra quando é homólise? Quando é a quebra em partes iguais. Então, eu tenho um monômero que obrigatoriamente tem que ser insaturado, tem que ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos para poder ter uma reação de adição. E a quebra da ligação π ocorre em partes iguais. Cada carbono ganha o seu elétron, formando um radical bivalente. Esse radical bivalente vai formar o polímero. Agora, como é que acontece isso? Detalhe inicial. Quantas moléculas eu tenho do monômero? N. Esse N, pessoal, é um número muito grande. É 2.000, 20.000, 100.000 moléculas reagendo. Lembra que o polímero é uma macromolécula. São milhares de monômeros que reagem entre si. Então, a gente coloca normalmente N. Quando ocorre essa quebra homolítica, vai formar esse radical bivalente. Detalhadamente, ocorreria isso. Eu teria milhares de radicais bivalentes. E aí, cada carbono desses radicais bivalentes pega o seu elétron, se liga ao elétron do carbono do radical bivalente vizinho e forma uma ligação aqui. Então, aqui vai ficar uma ligação simples. Acontece a mesma coisa com a próxima molécula. Ele pega o elétron livre dele, com o elétron livre da molécula seguinte, forma uma ligação. Isso vai acontecer N vezes. Quantas moléculas houver aqui? Tá? Como é que a gente vai representar uma molécula gigante? A gente abrevia. Né? Como vai ficar se repetindo? CH2, CH2, ó, que é a unidade, né? A gente coloca aqui CH2, CH2, coloca uma chave e o N. Então, se eu colocar, por exemplo, assim, 1000 aqui, a fórmula do polímero fica CH2, CH2 e aqui 1000. Beleza? Lembra que o polímero é resultante de uma reação de adição. O monômero tem a dupla, mas ela quebra. O polímero é saturado. Beleza? Também pode ocorrer por heterólise. Heterólise é a quebra em partes desiguais, onde um átomo perde e outro ganha elétrons. Então, aqui no caso, quebrou a π, ó, e esse carbono ganhou o elétron, ficou negativo. Esse perdeu o elétron, ficou positivo. Então, tem agora um íon com duas cargas. Tá? Uma positiva no carbono, uma negativa no outro carbono. O que acontece na polimerização? Eu tenho N íons desse. Eu poderia representar assim, ó. Tá? Coloquei 3 aqui. Então, o carbono que está com a carga negativa de um monômero vai doar esse par eletrônico para o carbono que está com a carga positiva do outro monômero. E vai formar uma ligação aqui, ó. Isso vai se repetir N vezes, formando o polímero. Repara que a fórmula do polímero, ó, tanto por homólise quanto por heterólise, dá o mesmo polímero. A escolha é de quem vai fabricar, no caso, o polímero. Né? Você vai usar homólise ou você vai usar heterólise. Normalmente, na homólise, tu vai usar pressão, temperatura, luz ultravioleta, né? E na heterólise, tu vai usar catalisadores. Tá? Mas o polímero formado é o mesmo.
A polimerização por adição consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual, em sua estrutura, ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, formando-se apenas o polímero. Então, repara que para ter polímero de adição, tem que ter ligação dupla, ou tripla, tá? Tem que ter ligação insaturada, tem que ter ligação pi para poder ocorrer a reação de adição. O polietileno é um exemplo de polímero formado por reação de adição. Considere as seguintes substâncias. Ali te dá 4 substâncias e pergunta: as que poderiam sofrer polimerização por adição são... Então, como é que eu vou saber quem pode e quem não pode? Pela dupla. Para ter reação de adição, tem que ter dupla ligação, tá? Ou tripla. Normalmente dupla. Então, aqui nesse caso, o composto 1, 3-bromo, 1-propeno. Não é propeno, porque tem uma dupla. Então, esse cara pode formar um polímero de adição? Pode. Agora o 2, tetrafluoretano. Etano tem dupla? Não, né? Como não tem dupla, não dá reação de adição. Para ser polímero de adição, tem que ter dupla ligação. Ele te deu a informação aqui em cima. Entre moléculas, na qual em sua estrutura ocorre uma ligação dupla. 1-propanol, também não tem dupla. Cloroeteno, tem dupla. Eteno tem uma dupla entre 2 carbonos aí, né? Então, aqueles que podem formar um polímero de adição é o 1 e o 4. Beleza? Então, fica de olho no monômero. Se o monômero for insaturado entre carbonos, ele vai formar um polímero de adição. Ok? Vamos continuar. Vamos ver quem são os principais polímeros de adição. Deixa eu começar pelo polietileno. Normalmente, eles têm siglas, tá? A sigla do polietileno é PE. P de poli, E de etileno. Alguns polímeros, né, os mais simples principalmente, o próprio nome te diz que é um monômero. Então, polietileno são várias moléculas de etileno. O monômero é o etileno. O nome UPAC é eteno. É o polímero mais simples que tem, tá? E também é o polímero mais usado no mundo. Então, esse polímero, ele pode ser de 2 tipos. O PEBD e o PEAD. O polietileno de baixa densidade, a massa molar dele é em torno de 56 mil gramas por mol. Repara que é uma molécula muito pesada. E o polietileno de alta densidade. A massa molecular dele chega a 2 milhões e 800 mil gramas por mol. Para você ter uma ideia, o polietileno de baixa densidade, que a massa dele é em torno de 56 mil gramas, né? Ele Espera que tem um parabéns aqui. Não sei se é televisão aqui em casa, deixa eu ver aqui. Voltei. Resolvido o aniversário. O eteno, a massa dele, carbono é 12, né? Então, com 2 hidrogênios dá 14, com mais 14, 28. Então, a massa molecular de um monômero é 28 gramas por mol, a massa molar. O polietileno de baixa densidade é 56 mil gramas por mol. 76 mil gramas por mol está me dizendo que eu tenho 2 mil moléculas de etileno. Certo? Forma o de baixa densidade. O de alta densidade é 2 milhões e 800 mil gramas. Como a massa desse cara é 28, se eu pegar 2 milhões e 800 e dividir por 28, vai dar 100 mil unidades do monômero. Então, para você ter uma ideia do tamanho de uma molécula dessa. Alguns plásticos, alguns polímeros são recicláveis, outros não. Toda vez que um polímero for reciclável, ele tem um código, tá? O código de reciclagem. Para o PEAD, o polietileno de alta densidade, o código é 2.
E para o PEBD, o de baixa densidade, o código é 4. Significa o quê? Se tu pegar um plástico e esse plástico for de polietileno, por lei, tem que estar gravado nele esse símbolo, CL2 ou CL4. O símbolo da reciclagem, que é esse triângulo com as setas que se completam, né, que pode ser reciclado, e dentro do símbolo vem um número. Para que isso? Para que os catadores, né, para reciclagem, consigam separar o tipo de plástico que ele vai reciclar. Então, separa só o 2 para um lado, só o 4 para o outro, o 1 para o outro, para a reciclagem ser feita por tipo de polímero. Beleza? Aqui eu tenho a reação. Então, eu fiz o monômero, que é o etileno. Lembra que vai quebrar a ligação π. Eu tenho N moléculas do monômero e forma um polímero. Para que no polímero ficou ligação simples aqui, ó, e quebrou a π. Pode ser tanto por homólise como por heterólise, como a gente mostrou no mecanismo anterior. Beleza? Então, fiquem atentos no monômero, fiquem atentos no código de reciclagem e na reação de polimerização. O polietileno, como eu disse no início, ele é o plástico mais usado no mundo. Ele tem várias aplicações. Então, desde sacolas, né, sacolas plásticas, sacolas de supermercado, é tudo polietileno de baixa densidade. Até garrafas, recipientes, galão, baldes, também é polietileno. Só que esse aí é o polietileno de alta densidade. Se você pegar uma vasilha dessa aqui, em casa, e olhar o fundo dela, lá está gravado aquele código de reciclagem. É obrigado a estar gravado. Então vai estar lá o símbolo 2. Aqui é de alta densidade. E aqui na sacola também está gravado, está escrito. Que é um polietileno de baixa densidade, o símbolo é 4. Beleza? Dúvida até aí, pessoal? Nenhuma, você pode avançar. Beleza. Existe, e foi criado até no Brasil isso, que a gente chama de plástico verde. Foi criado um polietileno que tem como fonte a cana-de-açúcar. Então, o polietileno ele vem do etileno. O etileno vem do petróleo. Então, é uma fonte não renovável, né? É um combustível fóssil. O plástico verde é quando esse etileno, em vez de vir do petróleo, vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar produz o álcool, né? O álcool etílico. E aí, através de uma reação de desidratação, perda de água, é possível produzir o etileno. E esse etileno aqui pode ser usado para fabricar o polietileno. Como ele vem de uma fonte renovável, que é não renovável, ou pode vir da cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável. Quando vem da cana-de-açúcar, a gente costuma chamar de plástico verde. Tá? Mas eu tenho que fazer uma reação primeiro para poder produzir o etileno. Você vai ver que as reações de adição vão se repetir. Tá? Sempre vou ter esse núcleo aqui, carbono, dupla carbono. Tu vai atrás desse cara aqui, é ele que vai sofrer a reação. O segundo polímero é o polipropileno. O polipropileno é o PP, polipropileno. O monômero é o propileno. Tá? O propileno é o propeno, que é um alceno com 3 carbonos. Repara que o que me interessa são esses 2 carbonos aqui. Então, nesses carbonos da dupla que vai ocorrer a reação de adição. Beleza? O símbolo de reciclagem dele é o 5. Né? O PP tem o código de reciclagem 5. Esse código é internacional, tá? Em qualquer lugar do mundo é o mesmo código. E a polimerização dele, ó, tá aqui os carbonos da dupla, vai quebrar a ligação π e vai formar o polímero. Tá? A diferença do polipropileno para o polietileno é que o polietileno não tem esse metil aqui. Né?
mas a reação é bem semelhante. Ocorre na dupla ligação. A aplicação desse cara: fabricação de fibras e filamentos, equipamentos médicos. Ele pode ser esterilizado, então usado na fabricação de seringas, né? Ele é atóxico. Brinquedos, dutos e tubos, tá? Ele pode ser soldado. Sabe aqueles tubos que a gente consegue colar um no outro? Aquela cola para tubo de plástico a gente chama de solda também, tá? Então, quando eu tenho tubos que podem ser colados, né? Certamente esses tubos são de polipropileno. Tá? Na fabricação de cadeiras, se pegar essas cadeiras de escola, normalmente embaixo do banco tem um código. Se você olhar o código lá de reciclagem, vai estar o código 5. Você já sabe que é o polipropileno. Essas embalagens de sorvete, ó, exatamente porque eles são atóxicos. Então, pode embalar alimentos, tá? Pode produzir equipamentos médicos. O terceiro polímero é muito famoso também, o PVC, que é o policloreto de vinila. Só que essas siglas vêm do inglês. Então, em português seria PCV, mas vem do inglês polivinil chloride, tá? Que é policloreto de vinila. O monômero, como o próprio nome sugere, é o cloreto de vinila. Repara que se repete de novo, a dupla entre carbonos. É isso que caracteriza os polímeros de adição. E aqui eu vou ter um cloro. O código de reciclagem dele é o 3, tá? E aqui eu tenho a reação de polimerização. Aqui o cloreto de vinila, o que me interessa é os carbonos da dupla, quebra a ligação π, forma o polímero. Esse PVC, né, ele ficou muito famoso porque quando a gente pensa em tubo, a gente fala tubos PVC, virou uma marca, onde na verdade é o nome do polímero, né? E esse V do vinil também é muito conhecido. Quando a gente fala em discos de vinil, né? Discos de vinil são discos de PVC, de policloreto de vinila, que eram os discos antigos, né? A maioria de vocês não era nem nascido quando a gente usava esse tipo de disco aí. Hoje em dia voltou a moda, né, de ter festa do vinil, essas coisas todas, né? Aqueles telhados de posto são feitos de PVC, tubos são feitos de PVC, tá? E o PVC, ele tem outras aplicações. Ele é um plástico que ele pode ser amolecido. A gente adiciona substâncias, são chamados de plastificantes. E quando ele é amolecido, ele pode ser usado para fabricação de capa para chuva, essas mangueiras de jardim são de PVC, cortina de banheiro, filme plástico para embalar em alimentos também é de PVC, tá? É só adicionar nele um plastificante, então ele fica mais amolecido e pode ser usado para a fabricação desse tipo de material. Nós temos o poliestireno. O poliestireno é o PS. Também vem do inglês, né? Estireno em inglês começa com S. O monômero dele é o estireno. O estireno é o nome vulgar do vinilbenzeno. Repara que o vinilbenzeno tem a dupla aqui que me interessa. É nessa dupla que vai ocorrer a reação de polimerização. As duplas do benzeno são estáveis, tá? Elas não sofrem normalmente reações de adição. A reação vai ocorrer aqui, ó. Então aqui eu tenho a reação de o código, o poliestireno, o código de reciclagem dele é o 6, e a reação de polimerização. Você sabe que o fenil, que é o radical do benzeno, a fórmula dele é C6H5. Tá? Se você contar, tem 6 carbonos aqui, 5 hidrogênios. Então, a gente pode abreviar assim. Está aqui a dupla. Eu tenho N moléculas do monômero. Quebrou a ligação π, forma o polímero. Um detalhe. Todos os polímeros que eu mostrei até agora, repara que tem só um tipo de monômero. Quando um polímero tem só um tipo de monômero, a gente fala que ele é um homopolímero. Então, todos mostrados até agora são homopolímeros, porque tem apenas um tipo de monômero. Beleza? O poliestireno, pessoal,
ele tem muitas aplicações. Tá? Na fabricação de esses pratozinhos de festa descartáveis, né? Esses copos para tomar água. Tá? E quando ele é produzido com um gás de expansão, normalmente gás carbônico, ele forma uma espuma de baixa densidade, que a gente dá o nome de isopor. Então, o plástico de tomar água é o mesmo plástico que é o isopor. A diferença é que ele está sendo expandido com gases. E aí, como o gás tem uma densidade baixa, os gases estão aqui dentro do isopor, o isopor também fica com uma densidade baixa. Né? E aí, o isopor é um bom para ser usado como boia de salva-vidas, né? Usado como isolante térmico, acústico e elétrico. PVA. PVA também vem do inglês. É o poliacetato de vinila. Em inglês, polivinil acetate. Tá? O monômero é o acetato de vinila. Esse cara aqui é o acetato, é um éster de vinila. Quem me interessa é essa dupla aqui, ó. A dupla entre carbonos. É aqui que vai ocorrer a polimerização. E está aqui ela. Aqui é o acetato. Eu tenho N moléculas do monômero. Aqui eu tenho a ligação dupla. Vai quebrar a ligação π e vai formar o polímero. Lembra que no polímero fica a ligação simples. Tá? Se eu tiver 1000 moléculas aqui, a gente coloca 1000 aqui embaixo. O PVA, pessoal, ele é muito conhecido dos jovens. Ele é utilizado na fabricação de tinta, de cola e de goma de mascar. Essa cola branca que a gente usa é PVA, tá? Poliacetato de vinila. Essas tintas, elas usam muito PVA, tá? Essas massas corridas para a parede também usam PVA. E a goma de mascar também. Então, quando você está mastigando um chiclete, você está mastigando um plástico. Tem gente que come, né? A mesma coisa está lambendo a parede. A parede também tem PVA, né? Na tinta e na massa corrida. Teflon. Todo mundo já ouviu falar em frigideira de Teflon, né? É o politetrafluoretileno. A sigla dele é PTFE. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho 4 átomos de flúor. Esse que é tetrafluoretileno. Tá? 2 carbonos, dupla entre carbonos. Então, o monômero é o tetrafluoretileno. Aqui o que vai me interessar é a dupla entre os carbonos. Então, posso escrever CF2. Tá? Quebra a ligação π. N moléculas do monômero vai formar o polímero. Tá? Da mesma forma que a gente fez para todos os outros. Então, repara que os polímeros de adição geralmente são homopolímeros, né? Tem só um tipo de monômero, e tem uma dupla lá entre carbonos. Essa dupla que está reagindo. Aplicação, né? Frigideiras com cobertura de Teflon, né? É um revestimento antiaderente, né? Usado em panelas, frigideiras. Aquela veda rosca, aquela fita veda rosca, usada para ajustar tubulações, né? A gente coloca fita veda rosca, também é polietileno, e é muito usado também em próteses. Tá? Por que é usado em próteses? Porque como ele tem uma reatividade muito baixa, normalmente a rejeição a próteses feitas de Teflon é muito baixa também. Então dá pouca rejeição, por ser um corpo estranho, né? Uma prótese, é muito usado. Essa prótese aqui é de uma artéria, feita de Teflon, para substituir uma artéria humana. Tá? Mas tanto pode fazer uma artéria, como pode fazer um osso, uma articulação feita de Teflon. Vamos ver aqui um exercício. Na coluna A estão representadas as fórmulas estruturais de alguns monômeros. E na coluna B estão relacionados alguns polímeros que podem ser obtidos a partir desses monômeros.
Assinale a opção que apresenta todas as associações corretas. Então, se você olhar aqui o 1, esse cara é o etileno. Então, o monômero dele é o polietileno. Então, 1 está associado com 9. Certo? Então, já vou ficar aqui entre a C, a D e a E. Se você olhar o 2, esse cara é o cloreto de vinila. O cloreto de vinila forma o policloreto de vinila, o PVC. Ó. Então, 2 está associado com 5. Então, já elimina a letra E. 1 com 9, 2 com 5. O 3 é o estireno, ou vinilbenzeno. Né? É o que forma o isopor, né? Ou poliestireno. Então, o 3 está associado com o 6. Então, aqui 3 com 6, já elimino a letra D, já sei que a correta é a letra C. Para terminar, tetrafluoretileno, é o Teflon. Tá? Então, 4 associado com o 7. Então, a correta é a letra C. E o nylon? O nylon não está aí. O nylon, na verdade, é um polímero de condensação. A gente vai ver ainda hoje, mais lá na frente da aula, vamos ver o nylon. Tá? Aqui só tem polímeros de adição nessa questão. Assinale a alternativa que traz somente exemplos de polímeros de adição. Letra A, polietileno, já vimos, de adição. Polipropileno, já vimos, adição. Policloreto de vinila, também. Poliestireno, também. Né? A correta é a letra A. Na letra B, poliamida e poliéster, a gente vai ver ainda hoje, são polímeros de condensação. Tá? Aqui, de novo, tem poliamida e poliéster. Aqui também, ó, o silicone, ele é um polímero que tem silício, não é do nosso interesse hoje. Nós temos o Kevlar. O Kevlar a gente vai ver hoje ainda. Ele é um polímero de condensação. Aqui, PET, garrafa PET, condensação também. Tá? Polifenol pode ser adição, dependendo de quem está ligado ao fenol, ou pode ser condensação se tiver um outro monômero. E poliuretano tem uma discussão que a gente vai mostrar lá na frente. Vamos ao PMMA, polimetacrilato de metila. O monômero dele é o metilacrilato de metila. Metilacrilato é isso aqui, ó, metil. Esse cara aqui vem do ácido acrílico. Por isso o nome é acrilato. Demetila, é um éster. O que me interessa nele? O carbono com a dupla. A polimerização vai acontecer aqui. O resto da molécula vai ficar só pendurada lá no polímero. Então, aqui eu tenho a dupla, que me interessa. Essa dupla, está aqui o metil, está aqui o resto da molécula, aqui embaixo. Quebra π e forma o polímero. Tá? Esse cara também é conhecido por alguns sinônimos, como plexigas, lucite ou vidro plástico. Você deve ter visto muito material plástico que imita o vidro. Normalmente as pessoas chamam de acrílico. Né? É o PMMA. Então, como ele imita o vidro, ele vai ser utilizado, né, substituindo as utilizações do vidro. Então, tu vai encontrar muito em lâmpadas, né, luminárias. Tu vai encontrar objetos feitos de polimetacrilato de metila, né, como aqui tem uma guitarra. A gente fala uma guitarra de acrílico, na verdade de PMMA. Lentes de óculos imitam o vidro, mas é plástico, na verdade. Faróis de automóveis. Né? Hoje em dia, dificilmente um automóvel usa como farol de vidro. O farol já é de plástico, o farol é de PMMA. Então, na verdade, esse polímero veio para substituir o vidro. Tá? O Orlon, também chamado de poliacrilonitrila. A sigla PAN, poliacrilonitrila. Vem da acrilonitrila.
Acrilonitrilo é essa substância aqui. Quando vocês pegarem o material, façam uma correção. Aqui tem uma dupla. Aqui tem uma dupla como está aqui. Ó. É nessa dupla aqui, CH2, dupla CH, que vai acontecer a reação de polimerização. O grupo funcional a nitrila vai ficar pendurada no polímero. Quebra a ligação π, forma o polímero, que é a poliacrilonitrila. A poliacrilonitrila ela é utilizada como uma fibra, né? Como o algodão, por exemplo. Tá? E você já deve ter visto muito poliacrilonitrila por aí. Né? É muito usado na fabricação de mantas, tapetes, carpetes, bicho de pelúcia. Né? Pode ser vendido em linho, em fios. Aqui eu tenho um Orlon da Soyelle, a marca da fábrica. Aqui eu tenho um tapete. Então, é utilizado para substituir o algodão. É uma fibra usada para a fabricação de tecidos, de mantas, de carpetes, de tapetes. A gente pensa que é natural, mas na verdade tu está pisando num plástico. Né? Um plástico que imita o algodão. Poliisobutileno. Como o próprio nome sugere, o monômero é o isobutileno. Aqui nós temos a fórmula do isobutileno. O que me interessa é essa dupla aqui. Ó. Aqui é. Eu tenho N moléculas do monômero, quebra π, vai formar a molécula do polímero. Esse poliisobutileno ele é utilizado como adesivos resistentes à pressão. No entanto, se a gente misturar, né, um outro monômero, aí eu vou ter dois monômeros diferentes, vai ser um copolímero, que é o isopreno, a gente vai obter uma borracha chamada de borracha butílica. Para quem não sabe, o isopreno, a gente vai mostrar daqui a pouco, o isopreno ele é o monômero da borracha natural. Esse que vem da seringueira, né? A gente chama de látex. Tá? A borracha natural é um polímero. O monômero da borracha natural é o isopreno. Então, se a gente pegar a borracha natural, que é o isopreno, e polimerizar com 2% desse cara aí, tu vai ter uma borracha mais macia, tá? Chamada de borracha butílica. O polibutadieno. Agora nós temos um detalhe. Eu tenho duas duplas. Onde será que vai ocorrer a polimerização? Bom, toda vez que tiver duplas alternadas, a gente fala que são duplas conjugadas, ocorre um fenômeno chamado de ressonância. Então aqui vai ocorrer uma reação de adição chamada adição 1,4. O mecanismo é basicamente esse. Então tens aqui o butadieno, tá? E ocorre uma ressonância nas duplas ligações. Assim como ocorre no benzeno de cadeia fechada, também ocorre de cadeia aberta, quando as duplas estão alternadas. Então essa dupla aqui pula para cá, ó, e esse carbono perde elétrons, o carbono 1. Então ele vai ficar positivo. Só que quando a dupla vem para cá, esse carbono ia fazer 5 ligações. Então ele perde a π. E esse carbono ganha elétrons, ele vai ficar negativo. Então repara que os carbonos 1 e 4 passaram a ter cargas, positivo e negativo. E são esses íons que vão polimerizar. Então, na polimerização, ó, vai acontecer isso aqui. Ó. Esse carbono positivo vai se ligar com a molécula vizinha, que tem um carbono negativo. E vice-versa. Tá? Então, vai formar um polímero que vai ter esse monômero. Tem que ter cuidado, porque tu tens as duplas nos carbonos 1 e 3 no monômero. Como ocorre a ressonância, no polímero, a dupla vai ficar entre o carbono 2 e 3, porque ela mudou de posição aqui.
Então, aqui eu tenho um tipo de adição que na química nós chamamos de adição 1,4, porque ocorre nos carbonos 1 e 4. Isso sempre acontece quando eu tenho duplas conjugadas. Tá? O polibutadieno é uma borracha sintética, semelhante à borracha natural, mas a borracha natural é o poliisopreno. Quando eu tenho isopreno, a diferença do isopreno para o butadieno é que o isopreno tem o metil. Então, lá na seringueira, a planta produz o isopreno, que polimeriza para formar o poliisopreno. Repara de novo, tem duplas alternadas. Então, uma adição 4. No polímero, a dupla vem para cá. Tá? Essa é a borracha natural, ou a borracha da seringueira. Nós temos o policloropreno, ou neopreno, onde, em vez de eu ter o metil, eu vou ter um cloro. Mas, de novo, eu tenho duplas conjugadas. Então, vai ser uma adição 4. Então, no polímero, a dupla vai ficar entre os carbonos 2 e 3. São as borrachas mais usadas no mundo. Aqui a borracha natural, essa sintética, a anterior do polibutadieno, também sintética. E uma questão sobre polímeros. Polímeros, do grego poli, muitas, e meros, partes, são compostos naturais ou artificiais formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas denominadas, as unidades são chamadas de monômeros. Assim, entre outros exemplos, podemos citar que o amido é um polímero originado a partir da glicose, que o polietileno se obtém do etileno, que a borracha natural, extraída da espécie vegetal Hevea brasiliensis, que é a seringueira, tem como unidade a borracha natural, a unidade dela é o isopreno, que a gente comentou há pouco. E que o polipropileno é resultado da polimerização do propileno. O propileno é o propeno. Então, completando, monômero, isopreno e propeno. Beleza? Bom, pessoal, até o momento, todos os exemplos que nós vimos são de homopolímeros. São polímeros que têm apenas um monômero. Ok? Mas existem copolímeros. E vamos mostrar o primeiro copolímero aqui de adição. Primeiro é o bunaene ou perbunan. Também é uma borracha, um tipo de borracha sintética. Só que eu tenho dois monômeros. Um é a acrilonitrila e o outro é o butadieno. Então, copolímero. Todos que nós vimos até agora eram homopolímeros. Só tinha um monômero. Então, aqui eu vou ter X moléculas da acrilonitrila, Y moléculas do butadieno. Aqui vai quebrar pi, ó. E aqui lembra que é conjugado. Vai ter ressonância, a dupla vai ficar bem aqui, ó. Quando eu tenho um copolímero, tem que mostrar os dois monômeros. Então, esse monômero quebrou a pi, vai ficar simples aqui, ó. Quantas moléculas eu tinha no monômero? X, né? Então, eu vou colocar o X bem aqui, ó. O outro monômero, butadieno, quebrou a pi, mas lembra que ela foi bem para cá para o meio, ó. Vai aparecer aqui no meio por causa da ressonância. Quantas moléculas eu tenho do butadieno? Y. Então, aqui vou colocar Y. Então, repara que no copolímero eu tenho mais de um tipo de monômero. De acordo com a quantidade que eu tenho de cada um, você vai ter uma determinada característica nessa borracha. Tá? Esse é o Buna-N ou Perbunan. Nós temos o Buna-S. O Buna-S contém como monômero o estireno e 1,3-butadieno. Tá? Buna-N, por causa da nitrila. Buna-S, por causa do estireno. Lembra que vem no inglês. Estireno em inglês se escreve com S, não tem um E aqui. Então, aqui eu tenho o estireno, que é aquele que fabrica o isopor.
E aqui eu tenho o butadieno. Semelhante. Aqui é uma nitrila e aqui é um fenil. Tenho X moléculas do monômero, estireno. Aqui vai ser X. Tenho Y moléculas do butadieno. Aqui vai ser Y. Lembra que a dupla é conjugada, vai ser uma adição 4. Tem ressonância aqui. Também é um tipo de borracha sintética. O ABS. O ABS, pessoal, é quando eu tenho 3 monômeros. A acrilonitrila é o A, o butadieno é o B, e faltou escrever mais um aqui, o estireno, que é o S. Eu vou corrigir lá no slide que eu mandei para vocês. Acrilonitrila, butadieno e estireno. Está aqui a acrilonitrila, está aqui o butadieno e está aqui o estireno. Lembrando que aqui é uma dupla. Né? Então, eu tenho X moléculas da acrilonitrila, Y do butadieno, Z do estireno. Aqui quebra π, aqui é uma adição 4, a dupla vem aqui para o meio, e aqui quebra π também. Então, vou ter esse copolímero. Tenho agora 3 monômeros. Tá? Buna N, Buna S e ABS são borrachas sintéticas. Tá? Então, eu até percebi que tem vários tipos de borracha, né? Umas mais duras, umas mais flexíveis, etc. Essas características mudam de acordo com os monômeros que tu usou para fabricar a borracha. Tá? E o que confere elasticidade para a borracha é essa dupla bem aqui. Ó. Um detalhe só. Quando a gente vê essa sigla ABS, muita gente pensa em freio ABS. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, no caso, o ABS é de acrilonitrila, butadieno e estireno. ABS, né, é um polímero muito usado, porque ele tem uma alta resistência térmica, elétrica e mecânica. Então, tu vai encontrar muito o ABS utilizado em teclado de computador, né, aquele plástico do teclado, aquilo ali é ABS, em painéis de carro, tá? Até em armas, devido à grande resistência dele térmica, né, e mecânica, suporta a compressão do tiro aqui. Então, muitas armas são feitas de plástico hoje em dia. E isso é um problema, porque quando essas armas são feitas de plástico, no caso de ABS, elas não são detectadas por detectores de metal. Tá? Então, isso gera um problema para detectar armas em aeroportos, em bancos, quando são feitas de ABS. E como nota, o freio ABS, a sigla ABS do freio, não tem nada a ver com o plástico ABS. No caso, o ABS do freio vem do inglês Anti-Lock Brake System, que é um sistema de anti-travamento do freio. Tá? É um sistema mecânico, formado por várias peças, para evitar o travamento do freio numa freada brusca. Né? Não tem nada a ver com o polímero de adição ABS. E para terminar os polímeros de adição, vamos para as poliuretanas. Também é um copolímero. Tem 2 monômeros, o diisocianato de parafenileno e o etileno glicol. Esse cara aqui é o isocianato. Como tem 2, diisocianato de parafenileno. É esse composto. E o etileno glicol é esse. Por que isso aqui dá uma confusão? Porque quando a gente fala em polímero de adição, a gente espera que tenha dupla entre carbonos, né? E a adição ocorra lá na dupla. Nesse caso aqui, a adição ocorre na dupla, mas não na dupla entre carbonos, na dupla entre carbono e nitrogênio. Porque essa dupla entre carbonos é do anel aromático. Ela é muito estável. Ela dificilmente sofre uma reação de adição. Tá? Então, alguns autores consideram um polímero de adição, outros não. Exatamente por isso, pela dupla ser entre nitrogênio e carbono. Então, aqui eu tenho o etileno glicol,
vai quebrar a ligação dupla aqui e vai se adicionar o oxigênio nesse carbono e o hidrogênio nesse. O que acontece aqui também. Tá? Então, dando ênfase aqui para esse isocianato aqui. Então, aqui, ó, vai entrar um hidrogênio. Aí ele vem aqui, ó, NH. Certo? Aquela dupla vai ficar simples. Ó. Aqui C dupla O permanece. Eu só coloquei para baixo. Tá? E aqui vai entrar o oxigênio. Aí vem o oxigênio. Perdão. Vem oxigênio, CH2, oxigênio. Aí isso aqui vai polimerizar com outra molécula. E continua. A mesma reação que ocorre nesse isocianato, ocorre nesse aqui também. Então o polímero vai seguir para cá e para a esquerda para cá. Beleza? Aplicação da poliuretana. Muito comum no dia a dia. Ela é usada na fabricação de revestimento de roupas e espuma para estofados, colchões, travesseiros, isolamento térmico e elétrico, e é usado na fabricação de preservativos. Então, essas espumas que a gente vê, né, a espuma de lavar louça, a esponja, né, são tudo feitas de poliuretanos. Como ele tem um isolamento térmico e elétrico, tá, ele é muito usado para embalagens, né, para evitar choques e para evitar também mudança brusca de temperatura. Né? Funciona parecido como se fosse um isopor. E ele é usado hoje em dia também na fabricação de preservativos. E por que se usa a poliuretano? Porque algumas pessoas têm alergia à borracha, né? Tanto ao látex natural quanto à borracha sintética. Tanto o homem quanto a mulher. E aí não consegue usar o preservativo de borracha, que é o mais comum. Com a poliuretana se produziu preservativos que são muito mais finos do que o comum, né? Aumentando a sensibilidade. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o Preserve da Blau. Ele tem 0,02 milímetros de espessura. Ele é muito fino. Tá? Ele não tem cheiro e ele não tem látex. Então, é antialérgico, né? Para pessoas que têm alergia à borracha sintética e à borracha natural. Beleza? Também um polímero de adição e um detalhe, também é um copolímero. Por que copolímero? Porque tem dois monômeros diferentes. Repara que só está aparecendo copolímero agora. Vamos agora aos polímeros de condensação. Né? Aqueles em que duas ou três ou mais moléculas de monômeros diferentes sofrem reação e eliminam uma molécula pequena, geralmente inorgânica, geralmente água. Então, nós temos a baquelite. A baquelite, pessoal, tem como monômeros o fenol e o formol, que é o formaldeído. E ocorre a eliminação de água. Então, se você olhar, ó, aqui eu tenho o fenol, aqui outra molécula do fenol. E aqui eu tenho o formol, que é o formaldeído. Então, ocorre a eliminação de uma molécula de água e a condensação do CH2 com o benzeno, com o anel benzênico. Tá vendo como é que fica aqui, ó? Repara que cada molécula do do fenol, vai eliminar duas moléculas de água. Uma com esse hidrogênio, né? E a outra com esse hidrogênio. Então, se eu tiver N moléculas do fenol, eu vou ter duas N moléculas de água, o dobro de moléculas de água. Para cada molécula do fenol, vou eliminar duas moléculas de água. E aqui eu tenho a baquelite. A baquelite também é um polímero muito comum no dia a dia. Ela veio para substituir
um marfim, né? Antigamente se matava os elefantes só para tirar o marfim das presas do elefante. E aí se inventou a baquelite. E hoje em dia é usado na fabricação de cabos para panelas, porque ele tem uma grande resistência térmica, né? Ele não esquenta com facilidade, nem derrete. Então, aqueles cabos de panela são geralmente feitos de baquelite, usado na confecção de bolas de bilhar. Antigamente, as bolas de bilhar eram feitas de marfim, se matava elefante para poder fazer bola de bilhar. Tá? Tomadas e interruptores elétricos, porque além de ela não aquecer por efeito Joule, ela também é um isolante elétrico. Tá? Então, a baquelite veio para substituir um polímero natural que nós chamamos de marfim, que é encontrado nas garras nas presas, né, dos elefantes. Vamos ao nylon, famoso nylon. O nylon, né, ele tem como monômeros aminas e ácidos carboxílicos. Sempre vão ser diaminas, aminas com 2 grupos funcionais, com diácidos, ácidos com 2 grupos funcionais. Tá? Agora, quem são essas diaminas e diácidos? São vários. O nylon mais famoso que tem é o chamado nylon 66. E por que o nome é nylon 66? Porque a amina tem 6 carbonos, equisando diamina, e o ácido também tem 6 carbonos, equisando dióico. Se fosse um nylon 65, a amina teria 6 carbonos e o ácido teria 5. Então, quando você vê no código de um nylon, esse número aqui é o número de carbonos que tem na amina e o número de carbonos que tem no ácido. A amina mais famosa, o nylon mais famoso é o 66. Então, aqui eu tenho a equisano-diamina, está aqui um grupo amina, está aqui outro grupo amina, e 6 carbonos. E o ácido hexanoico, o nome vulgar dele é ácido adípico. Então, está aqui, é um diácido também, ó, com 6 carbonos. 2 no grupo funcional e 4 na cadeia. Tá? O que ocorre aqui é uma reação de perda de água. Vai sair uma molécula de água com a hidroxila do ácido e o hidrogênio da amina e vai formar uma amida. Aqui é a amida. O que acontece entre essa carboxila e esse grupo amino acontece também aqui. E acontece também aqui. Então, vai formar várias amidas. Mas forma várias amidas, a gente fala que o nylon é uma poliamida. Tá? O nylon 66 é o nylon mais famoso. Aplicações do nylon. Fabricação de fibras têxteis, né? Muito usado em linha de pescar, né? Em engrenagens. O nylon veio para substituir a seda. Então, quando chegou o nylon, as mulheres pararam de comprar meias de seda, que eram muito caras, né? Que eram tinha aqui estrela da natureza, do bicho da seda, e passaram a comprar meias de nylon, que imita a seda e é muito mais resistente do que a própria seda. Então, foi uma revolução na moda quando chegou as meias de nylon. Mas, se você olhar, existem muitas coisas feitas de nylon. Né? Paraquedas, por exemplo, são feitos de nylon. É uma fibra muito resistente. Tá? Existem as redes feitas de nylon, né? Cordas feitas de nylon, linha de pescar feita de nylon. Então, tem muita aplicação. E qual é a origem da palavra nylon? Tá? Tem 2 explicações na literatura. A primeira vem que nylon vem da união de Nova York com Londres. Então, Nova York, NY, e Londres, o LON. Porque eram as duas capitais da moda na década de 40, né, quando o nylon foi criado. Então, daí, Nova York com Londres daria o nylon. A segunda nota é que durante a guerra, o nylon foi criado um pouquinho antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E aí, durante a guerra, as mulheres, frente às americanas, doaram suas meias de nylon para o exército para poder fabricar paraquedas.
E aí algumas pessoas dizem que o termo nylon vem da frase, né? Now you've lost, old Nippon. Agora você perdeu, velho Japão. Né? E a Segunda Guerra eram os aliados contra a Alemanha e o Japão. A maioria das pessoas acham que a etimologia correta vem daqui mesmo, Nova York e Londres, que isso aqui foi inventado na guerra, na verdade, pelos soldados americanos. Considerando o tipo de polímeros abaixo, polímero de adição, de condensação, de adição, de condensação, copolímero, podemos afirmar que o polímero Orlon e o nylon são, respectivamente, lembra do Orlon? O Orlon é aquele que é usado para a fabricação de tapetes, de mantas, de bicho de pelúcia, é uma fibra têxtil, né? Vem da acrilonitrila. É um polímero de adição, ó, e só tem um monômero. E o nylon, acabamos de ver que é um copolímero de condensação. Então, o Orlon é um polímero de adição e o nylon, que a gente viu agora, é um copolímero de condensação. Então, seria 1 e 4. Poliésteres é quando os monômeros são um ácido e um álcool. No caso, um poliácido e um poliálcool. Geralmente um diácido e um diálcool. Poliésteres são utilizados na fabricação de fibras. A maioria das roupas são feitas de poliéster e poliamida, né? Ou seja, de nylon e de poliéster. Mas o poliéster mais famoso é o PET. A gente chama de garrafa PET, também conhecido como Dracon, que é formado pelo etileno glicol e o ácido terefitálico. Esse é o ácido terefitálico, é um ácido dicarboxílico. E aqui o etileno glicol é um diálcool. Ocorre uma perda de água aqui, ó. E aí forma o poliéster. Repara que o grupo funcional do polímero é o grupo éster. Assim como o nylon é uma poliamida, aqui o PET é um poliéster. Isso vai se repetir nessa hidroxila com a molécula vizinha, nessa carboxila com a molécula vizinha. E aqui eu tenho a fórmula do PET. Né? E por que o nome é PET? Porque é chamado de polietileno. O T vem de terefitalato, que é do ácido terefitálico. Principal aplicação, fabricação de fibras têxteis, né? E no caso do PET, do polietileno terefitalato, nós estamos na fabricação de garrafas, né? Vasilhas, garrafas, garrafões. É um dos plásticos também mais usados no mundo atualmente. Para as questões 9 e 10, esta é uma fibra sintética conhecida como Dracon. A estrutura de uma seção de sua molécula pode ser representada por... Então, repara que o Dracon é olha o grupo éster. É o PET, né? É um poliéster. O Dracon é um polímero obtido pela reação de condensação entre o ácido terefitálico e o etanodiol, né? Que é o etileno glicol. É um álcool com 2 carbonos e 2 hidroxilas. Para terminar, pessoal, já invadindo um pouquinho aqui o intervalo de vocês, né? O Kevlar. O Kevlar tem também um poliéster. Também tem um diácido, desculpa, uma poliamida. Também tem um diácido com uma diamina. É um tipo de nylon, mas é um nylon especial. É com ácido 1,4-benzeno dioico e a 1,4-diamino-benzeno. Perde água, forma uma amida. E quem é o Kevlar? O Kevlar é um plástico que imita, né, o aço, com o benefício de ser muito mais leve que o aço. Então, ele é muito utilizado na fabricação de coletes à prova de bala, de roupas contra incêndio, né? Aquelas luvas que o bombeiro usa contra incêndio que não pega fogo é feita de Kevlar. Capacete das Forças Armadas. Esses capacetes são à prova de bala, tá? Que são feitos de Kevlar. Também é um copolímero de condensação, tem 2 monômeros,
E é uma poliamida, é um tipo de nylon. Um nylon super resistente. A gente termina aqui os polímeros, os principais polímeros sintéticos. Espero que tenha